Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos conversar sobre mais uma vitória judicial do Ministério Público de Minas Gerais. A decisão garantiu a transferência urgente de uma bebê que estava internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, para tratamento neurocirúrgico de alta complexidade. Aqui no estúdio da TV MP, eu recebo o promotor de Justiça de Caratinga, Alcidésio José de Oliveira Bispo Júnior, e também o médico neurocirurgião Franklin Bernardes Farage de Lima. Agradeço muito a presença de vocês, é muito bom recebê-los aqui. Doutor Alcidésio, antes da ação civil pública, o Ministério Público tentou uma solução consensual com a administração pública do Estado de Minas Gerais, com a Prefeitura, sem sucesso. Houve até bloqueio de contas públicas. Como é que foi o processo, o caminho até a transferência da bebê para um hospital em Nova Lima? Diante desse tipo de demanda de transferência hospitalar, o promotor de justiça da saúde geralmente segue um padrão, né, que é um roteiro de atuação, como nós chamamos, que é desenhado pelo nosso Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e também orientações da nossa corregedoria. E, por meio desse roteiro, nós procuramos intervir o mínimo na regulação, no fluxo assistencial. Então, nós sempre buscamos o contato, né, um diálogo institucional com os gestores, tanto do ponto de vista formal, né, oficiando a Central de Regulação de Leitos, o secretário de Saúde, Municipal de Saúde em algumas situações, e também contatos informais. Buscamos o diálogo constante com os gestores. Quando a resolução da questão não se dá na seara administrativa, o Ministério Público ingressa com a ação civil pública, buscando, né, compelir os entes públicos a realizar a transferência que está sendo indicada. E, nesse caso, foi isso que aconteceu, né? A resolução não se deu na seara administrativa, entramos com a ação civil pública, conseguimos uma tutela provisória de urgência, uma liminar. O prazo que foi dado pelo Poder Judiciário para cumprimento dessa decisão expirou, não foi cumprido e tivemos que buscar a efetividade dessa decisão. Então, conseguimos um orçamento, bloqueamos verba pública e assim conseguimos a transferência hospitalar dessa criança. Doutor Franklin, o que é um tratamento neurocirúrgico de alta complexidade? Prazer estar aqui no programa Ponta a Ponta com Vossa Excelência, doutor Alcidésio, você, Cris. Como o nome já está falando, né, alta complexidade, são tratamentos que exigem os centros de referência, né? Normalmente são tratamentos que têm um alto custo, né? Por exemplo, o tratamento de alta complexidade neurocirúrgica, tumores cerebrais, cirurgias funcionais, como a cirurgia para Parkinson, que a gente implanta um estimulador cerebral. E normalmente são centros em que a gente precisa de equipes multidisciplinares, né? No qual você tem intensivista, você tem neurologista para garantir a segurança do paciente. Além disso, o serviço de alta complexidade ele tem materiais, tecnologias avançadas. Por exemplo, a gente faz cirurgias acordadas em que a gente vai mapear o cérebro, a gente precisa da monitorização neurofisiológica. A gente tem a navegação neurocirúrgica, que é um aparelho que a gente faz como se fosse um mapeamento por ressonância ou tomografia no intraoperatório. Então, a alta complexidade ela vai exigir um alto custo, né, e um centro de referência. Pois é, por isso que em muitos municípios não existem hospitais, né, com equipamentos de alta tecnologia. Sim, é por isso que existe esse centro de referência para, teoricamente, dar o suporte aos pequenos hospitais. E quais são os serviços de alta complexidade oferecidos pelo SUS? O SUS oferece o serviço em questão na neurocirurgia, né? Tumores cerebrais, cirurgias para aneurisma, cirurgias funcionais, cirurgias para malformações complexas, né? Além disso, o serviço de alta complexidade, mais uma vez eu falo, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. O tratamento, o neurocirurgião não faz nada sozinho. Eu preciso, quando eu trato um paciente, eu preciso que eu tenha um CTI adequado para receber esse paciente. Eu preciso de um material adequado, isso faz a diferença, sim, para o paciente, né? Como qualquer outro serviço de alta complexidade, na cirurgia cardíaca, na cirurgia de obesidade, né?
E qual que era o quadro de saúde da bebezinha quando chegou no hospital em Nova Lima? Olha, é uma criança que chegou muito novinha, chegou muito grave, Cris. Uma criança que teve uma infecção grave associada à prematuridade, né, o tempo de internação, que a gente uma sepsia, uma infecção generalizada, na qual, grosseiramente, só para o público entender, é uma infecção grave no cérebro na região em que circula o líquido, que é como se fosse uma água. Então, essa região estava completamente infeccionada e fazendo com que essa água ficasse aprisionada e o bebê sofresse de uma doença que a gente chama de hidrocefalia. Então, além da infecção, a gente tinha um aprisionamento dessa água hipertensivo. E o bebê chegou bem grave, mas graças a Deus ele pegou um caminho agora muito bom. Pois é, qual que é o atual estado de saúde dela? É um bebê que ainda inspira muitos cuidados ainda, né? E o prognóstico desse bebê vai depender do que está acontecendo hoje, ou seja, resposta ao tratamento e depois a reabilitação para esse bebê. Então, o prognóstico depende dessas duas coisas, mas é um bebê agora, está num caminho certo para o tratamento, acredito que vai correr tudo bem. Um bebê bem fortinho, bem guerreiro. Ai, que bom. Doutora Alcidésia, qual que é a importância, então, do Ministério Público em relação à desburocratização de questões relacionadas à saúde, principalmente para tratamentos de alta complexidade? Pois é, Cris. O Ministério Público, seguindo essa orientação, né, essas orientações que eu mencionei, sempre vai buscar trabalhar ao lado do gestor, né, intervir o mínimo, principalmente em casos de transferência hospitalar, para respeitar que a regulação siga o seu fluxo. Né? Porém, chega um momento em que o Ministério Público, quando instado, né, quando a regulação não funciona, o promotor tem que intervir, inclusive buscando a via judicial se for necessário, mas no que tange a busca dessa desburocratização, a gente tenta, né, entender como é o fluxo assistencial da região, buscar habilitações, né, incentivar que o gestor público consiga habilitações para dentro do seu território. Então, essa é uma luta constante do Ministério Público, sempre ao lado do gestor, né, entendendo a situação assistencial da micro-região de saúde que o promotor se encontra e buscando melhorias para ela. A gente faz agora a nossa primeira pausa. É muito rápida, continue com a gente. De volta ao ponta a ponta. Hoje a conversa gira em torno da decisão judicial que garantiu a transferência urgente de uma bebê para tratamento neurocirúrgico. Ela estava internada em um hospital em Caratinga. Doutora Alcidésio, durante o processo de transferência da bebê, informações falsas, distorcidas, circularam na internet. Eu quero então escutar a sua opinião sobre a exposição de casos de saúde nas redes sociais. Sim, Cris, esse episódio lamentável realmente aconteceu nesse caso. Inclusive um agente público, né, começou a veicular informações falsas sobre o quadro de saúde da criança. E não só sobre isso, né, mas trazendo informações distorcidas sobre como funciona a transferência hospitalar, às vezes culpando profissionais de saúde que estavam lutando pela vida dessa criança, né, que estavam lá no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso incita, né, ódio, animosidade contra os profissionais de saúde, que não merecem isso. E nesse caso específico, uma informação em particular, que foi veiculada na noite anterior à transferência da criança, no sentido de que a criança não teria condições de fazer, né, de se submeter a uma transferência hospitalar. Essa informação, né, por alguma razão e não sei como, chegou ao conhecimento, né, dos prestadores que estavam envolvidos, do prestador que iria receber a criança, e isso chegou a gerar uma dúvida na equipe, o que atrasou a transferência seria realizada, estava marcada para um determinado horário, foi postergada em razão disso, o Ministério Público teve que intervir, entrar em contato com o prestador, colocar a equipe a equipe médica que estava com a criança em contato com a equipe médica que iria receber para tirar esse ruído das comunicações, né? Então, assim, essas informações falsas, Dr. Frank vai falar
um pouco sobre o quadro de saúde que a criança chegou lá no hospital, por muito pouco não causou, né, a perda da vida dessa menor. Pois é, doutor Franklin, também eu quero ouvi-lo, então, sobre a exposição desnecessária, né, de casos de saúde nas redes sociais, em especial da bebezinha. Quando que essa ação, né, atrapalha o trabalho da equipe médica? Bem, Cris, a rede social é super importante, né? Se você for pensar, ela vai disseminar a medicina, né? O paciente ele consegue procurar médicos de referência, ver sobre uma doença. Por outro lado, é o que o doutor Alcides está falando, a desinformação ela é prejudicial, né? Isso pode impactar no atendimento e na repercussão de um paciente, de uma certa doença, né? Obviamente, outra coisa importante que é a desinformação, ela causa insegurança, né? Você pode incitar ódio contra os profissionais de saúde que estão lá, na verdade, o profissional de saúde, ele quer ajudar. Ou você acha que hoje eu acordei, eu falo, hoje eu vou acordar, hoje eu vou fazer mal a um paciente. Claro que não, o profissional de saúde, ele está lá, ele tem vocação para ajudar aquele paciente. E isso é ruim para a região, porque isso causa insegurança para a população, né? Essa desinformação, como é que eu vou procurar aquele médico se tem essa informação negativa para o paciente? Então, o paciente ele tem direito ao sigilo. Aquela informação ela cabe aos profissionais de saúde, aos familiares e ao próprio paciente. Não mais de respeito, né, respeito, doutor? exatamente. Doutor Alcides, então, para respeitar a segurança hospitalar e a privacidade, né, do paciente, o Ministério Público encaminhou aos gestores públicos e autoridades de Caratinga um documento com orientações para uma correta fiscalização nas unidades de saúde. Quais são essas recomendações? Sim, Cris, essa recomendação foi expedida também quase que ao mesmo tempo, né, que esse caso acontecia, também no início do ano, em razão de um episódio igualmente lamentável de um agente público que chegou a ingressar na área restrita da UPA de Caratinga, sob o pretexto de ali fazer uma fiscalização, só que ele o fez, né, portando um celular para fazer uma live em suas redes sociais privadas, desrespeitando, né, primeiro, as regras sanitárias, que são a todos impostas, né, a privacidade, né, a intimidade dos pacientes que estavam ali, dos profissionais de saúde, né, o local estava delimitado como um local de acesso restrito a profissionais de saúde e pacientes, e ele, sob o argumento de que teria autoridade para tanto, para fazer aquela fiscalização, fez isso, né, e transmitiu as imagens nas redes sociais. Então, isso chegou ao conhecimento do Ministério Público, esse ingresso não autorizado na área restrita da UPA de Caratinga, e nós, então, né, recomendamos aos gestores, né, tanto ao Poder Legislativo como ao Poder Executivo, primeiro, ao Poder Legislativo, que se, em caso de necessidade de fiscalização, que é uma missão constitucional do Poder Legislativo, que o faça, mas respeitando as regras sanitárias, né, a intimidade, a privacidade das pessoas, os profissionais de saúde, e também o Executivo, que garantisse esse poder fiscalizatório, mas dentro dos parâmetros da lei. Quais são os principais tópicos dessa lista de recomendações? Primeiro ponto, né, é que não se faça, né, não se use o pretexto da fiscalização para a exposição de pessoas em redes sociais de índole privada, né? Isso não é fiscalização. Eu dei até uma vez um seguinte exemplo: se um oficial de justiça tiver que cumprir uma ordem judicial dentro da UPA, dentro da área restrita da UPA, ele assim vai fazer, a ordem judicial vai ser cumprida. Mas ele vai respeitar as regras sanitárias, ele vai ingressar ali, né, sem expor, né, não vai fazer isso com o celular dele, filmando as pessoas para postar na rede social dele, né? Então, esse é o primeiro ponto e acho que o mais importante, né? O segundo ponto, e é bom registrar, que o Ministério Público, nessa recomendação, também voltou, né, os seus comandos para o Poder Executivo, que garantisse esse poder fiscalizatório ao Poder Legislativo, mas que fosse feito de forma correta, acompanhada, com o uso de EPIs, né, para que a própria pessoa que está fazendo a fiscalização não seja exposta. Ali é um local, né, que é restrito e é restrito por algumas razões, né? Se é um local restrito para pessoas doentes e profissionais de saúde, quem ingressar ali de forma não autorizada
está se colocando em risco e colocando em risco o tratamento daquelas pessoas. Doutor Franklin, até que ponto, então, uma fiscalização mal feita interfere no trabalho do médico? Então, Cris, o objetivo da fiscalização, a grosso modo, o que é o objetivo da fiscalização? É melhorar a saúde sem prejudicar a assistência do paciente. Então, uma fiscalização desavisada, mal capacitada, isso pode comprometer a assistência do paciente, gerar intranquilidade, burocratizar a saúde, às vezes fechar centros de assistência básica, burocratizar o trabalho do médico. Isso pode impactar muito aquela saúde daquela região, daquele local, né? Então, assim, a fiscalização ela tem que ser feita, sim, mas por pessoas capacitadas. A gente faz mais um intervalo, é bem rápido, voltamos já. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. Hoje o assunto é a vitória judicial do Ministério Público de Minas Gerais, que garantiu a transferência hospitalar de uma recém-nascida internada em Caratinga. Ela precisava com urgência de um tratamento neurocirúrgico inexistente no local. Doutor Alcidésio, diante de uma demanda urgente de saúde, como que as pessoas envolvidas no caso devem agir? A quem procurar? Se houver uma demanda urgente de transferência hospitalar, né, a primeira informação que o familiar, né, que é geralmente quem procura o Ministério Público precisa entender, é que existe um sistema estadual de regulação chamado SUSFácil, né, que ele funciona muito bem, né, e que o Ministério Público vai intervir, né, em casos em que a própria equipe médica informe desse sistema e também por meio de envio de relatórios médicos ao Ministério Público, que aquele caso precisa de uma intervenção. Né? Diante disso, a gente aconselha os familiares, né, que se depararem com esse tipo de situação, que procure o Ministério Público, procure o advogado de confiança, né, para que a intervenção ocorra, né, de forma correta. Evitem procurar pessoas que vão fazer exposição indevida da situação, né? Isso não vai ajudar. Né? Pessoas que anunciam que vão intervir de forma informal no sistema de regulação, isso poderia configurar, inclusive, um crime, né? Se isso de fato acontecer, se ficar comprovado que esse tipo de conduta aconteceu, o Ministério Público vai intervir para apurar o que aconteceu. Então, o conselho que a gente dá, o pedido, né, que a gente faz para a população é que, se houver a necessidade, procure o promotor de justiça, né, responsável pela curadoria da saúde de sua comarca. Lá ele vai ser acolhido, vai ser atendido, vai receber as orientações, né, sobre a documentação necessária para andamento de sua demanda e, se for necessário, como aconteceu nesse caso, né, o Ministério Público vai, inclusive, entrar com ação civil pública para resolver a questão. Esse foi o primeiro caso em Caratinga? Não. De transferência urgente? Não? Não, na verdade esse é o nosso dia a dia, né, do promotor de justiça da saúde. Como eu falei, o sistema de regulação ele funciona, mas assim, as necessidades são infinitas, né, e os recursos são finitos. E uma coisa que eu queria registrar, Cris, é que, veja, o Ministério Público instou os gestores públicos na via administrativa, nesse caso, como faz em todos os casos, teve que ingressar com ação judicial, a liminar foi descumprida, e o Ministério Público requereu o bloqueio de verba pública. Isso, às vezes, pode soar que, então, os gestores atuaram, né, contra o Ministério Público. Não é a realidade. Né? Queria registrar que, nesse caso, o tempo inteiro, desde o início, desde lá quando o Ministério Público tomou conhecimento do caso, nós mantivemos um diálogo institucional constante com o secretário de Saúde, doutor Leonardo Condé, com o superintendente regional de saúde, com o médico regulador, estiveram em permanente contato com o Ministério Público, mas mesmo diante de todos os esforços, né, que foram envidados, a gente não conseguiu a solução, então o Ministério Público teve que buscar a via judicial. Esse é o papel, então, do Ministério Público na defesa da saúde? Com certeza. Doutor Alcidésio, e em relação às políticas públicas de saúde, qual que é a sua avaliação? Olha, eu sou um otimista, né? Eu atuo na saúde lá em Caratinga. Desde 2021, foi quando assumi a curadoria da saúde lá,
E nós temos muitos desafios, né? Também sobre isso acho que o Dr. Frank pode falar até com mais propriedade do que eu, mas embora os desafios sejam constantes, né, grandes, eu vejo muitos avanços. Eu sou um entusiasta do SUS, como já registrei aqui, né? Sou um entusiasta também do sistema de regulação, que muito embora, eu disse, é o meu dia a dia. Todo dia eu entro com ação judicial, eu entro em contato com o médico regulador, com o superintendente, para resolver problemas do sistema. Mas eu não deixo de reconhecer que a existência dele, né, e nós temos que buscar o aperfeiçoamento dele. Então esse é o papel do Ministério Público. Doutor Franklin, também quero escutá-lo sobre as políticas públicas de saúde. Qual que é a sua avaliação? E Cris, bem, eu queria ratificar e confirmar o SUS, falando da minha especialidade, o SUS ele é um modelo no mundo, inclusive, né? Principalmente o SUS de Minas Gerais, tá? A gente está falando de coisas negativas, mas graças a Deus tem mais coisas positivas do que negativas, né? Obviamente, a gente sempre tem que buscar a melhoria, mas o que eu vejo muitas vezes é burocratização. Sim. Então, assim, por que uma criança grave que precisa de uma alta complexidade, ela demora? Muitas vezes é burocratização, a gente tem que desburocratizar a saúde. Então, assim, se eu preciso de uma assistência mais tecnológica, mais avançada, a gente tem que dar essa assistência o mais rápido possível. A saúde é direito de todos, né? Então, eu acho que a hora que a gente conseguir desburocratizar isso, eu acho que ninguém segura a saúde pública. Obviamente, tem vários desafios, não é fácil, né? Esse, então, é um desafio do Ministério Público, então. Com certeza, né? Atuar junto com os gestores, sempre, né? Para aperfeiçoar esse sistema, né? Evitar essa burocratização que o Dr. Franklin mencionou, que a gente vivencia, né, Dr. Franklin, no dia a dia. Às vezes a gente, nesse caso específico, né, nós tínhamos a informação, nós consultamos o chamado mapa de leitos do SUS Fácil, que existia um leito do SUS apto a receber essa criança aqui na capital, em BH. Dr. Franklin nos ajudou, foi aí que nós nos conhecemos, né? Confirmando a existência desse leito, tentou de todas as formas, né, que essa transferência fosse feita pelo SUS, né, para evitar dispêndio ao erário, né, para respeitar a regulação, mas infelizmente nesse caso não funcionou, aí entra, né, a coercitividade, né, a ação judicial. A mediação, quando a mediação não funciona, tudo aí, complica, né? A gente tem que realmente acionar o Poder Judiciário. Doutor Franklin, quais são os desafios e estratégias para uma cirurgia de alta complexidade tenha segurança e êxito, além da desburocratização? Primeira coisa, agilidade, né? O paciente, normalmente o paciente de alta complexidade, o paciente neurocirúrgico, tempo, a gente fala muito isso, tempo é cérebro, né? Quando a gente estuda as doenças do cérebro e da medula, então esse paciente ele precisa de agilidade, porque muitas vezes essa demora vai trazer repercussões, sequelas irreversíveis e até morte. Então, eu falo que agilidade, um planejamento adequado, você ter equipes capacitadas e experientes para fazer aquele tipo de cirurgia e eu vou falar que é o time que a gente fala, né? A equipe multidisciplinar, mais uma vez. Uma cirurgia para ser bem sucedida, eu preciso de uma excelente equipe, falando da minha área de neurocirurgia. Isso nós temos muito em Minas Gerais, vários profissionais capacitados, né? Mas a gente tem que ter um time do nosso lado muito forte, uma equipe de CTI muito boa, experiente, uma equipe de fisioterapia experiente, uma equipe de fono. Além disso, a gente tem que ter recursos para fazer aquele tipo de cirurgia de alta complexidade. Então, muitas vezes você está lá no interior, você precisa de um microscópio que vai aumentar a sua visão para você operar, e você não tem, isso vai trazer repercussão para o paciente. Com certeza vai. Isso vai ter um desfecho desfavorável. Então, eu acho que é a soma disso tudo, um planejamento, uma equipe multidisciplinar do seu lado, uma equipe cirúrgica extremamente experiente e um centro de referência capacitado a você trazer, você operar ou você agir naquele paciente. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, voltem sempre. E claro, né, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.